Eu sou Ana Lúcia Castelo, sou trainer de EMDR da empresa Equilíbrio Mente e Corpo e estou aqui hoje para trabalhar um pouco trazendo o que nós estamos fazendo com o EMDR no cenário aqui de São Paulo e em todo o Brasil, né? Então vamos começar já com o pessoal que está aqui para a gente cumprir o nosso horário. Né? A gente tem um prazer muito grande de falar de MDR, né? Porque o MDR, de uma certa maneira, mudou a minha vida profissional. Né? Eu conheci essa abordagem terapêutica há mais ou menos 16 anos. E desde lá eu faço um trabalho muito intenso com o MDR. E eu tenho multiplicado isso com meus alunos, com os meus supervisionandos, com as minhas parceiras supervisoras, né? E isso é uma coisa muito legal, né? A Celina está entrando, é uma parceira nossa supervisora, a gente já tem no nosso time de supervisores em treinamento a Francine Bense e a Giane Pastorello. Então vamos começar falando um pouquinho do EMDR, né? O que é a sigla EMDR? A sigla EMDR significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É uma abordagem terapêutica, né? A Francine Shapiro, que é a idealizadora dessa abordagem, nunca quis transformá-la numa técnica, porque a Francine dizia que o MDR ele precisava ser uma abordagem terapêutica integrativa, que tudo que nós já fizemos até agora fosse aproveitado no cenário do atendimento aos nossos clientes. Né? Então, a Francine Shapiro era uma americana, uma terapeuta cognitivo-comportamental de base, e ela iniciou os trabalhos nos Estados Unidos buscando um trabalho com veteranos de guerra, que, na minha visão, é a população mais traumatizada que existe, são os veteranos de guerra. Então, ela inicia fazendo um trabalho, gente, que foi muito interessante, porque ela queria minimizar a dor emocional daqueles veteranos, né? A Francine descobre o MDR na ocasião em que ela foi acometida por uma doença pela qual ela faleceu, né? Foi um câncer. Isso há 32 anos atrás. Né? A Francine Shapiro faleceu em 2019. Então, ela foi acometida por essa doença e ela foi a um parque. E nesse parque, ela, caminhando, ela sentiu mudanças significativas no estado emocional dela, no sentido de que ela se sentia cada vez melhor conforme ela ia andando, caminhando e, de uma certa forma, fazendo estímulos bilaterais. E ela foi estudar isso. Ela era uma terapeuta cognitivo-comportamental de base, então ela foi fazer pesquisas e começou com os veteranos de guerra, fazendo o que a gente chama hoje um protocolo especial que chama-se EMD. O EMD é um protocolo especial do MDR, onde a gente faz a dessensibilização dos movimentos oculares. Então, a gente usa esse protocolo quando o paciente chega muito sobrecarregado, de qualquer que seja a situação difícil que ele passou. E aí a gente faz o MD e o paciente começa a sentir uma melhora emocional, né? Mas voltando para a Francine Shapiro, na hora que ela descobre o MDR, ela vai fazer pesquisas com os veteranos de guerra, como eu falei anteriormente. E isso é uma coisa bastante interessante, porque ela não se contentou só em fazer pesquisas com veteranos de guerra, ela começou a fazer atendimentos e ela começou a desenvolver essa teoria da abordagem que é vista hoje como uma grande abordagem terapêutica para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático inicialmente, tá? Então,
ela faz esse trabalho e monta um protocolo, que é um protocolo de 8 fases. Cada fase tem objetivos próprios e procedimentos, e as pessoas, quando estão fazendo o trabalho com o MDR, são submetidas a essas 8 fases do tratamento, né? A primeira fase a gente chama de história clínica, onde a gente capta toda a história clínica do paciente, inclusive os traumas gestacionais, os traumas de parto, os traumas precoces e etc, né? E na fase 2 do MDR, a gente faz uma instalação de recursos, que isso eu particularmente, gente, acho fantástico. A instalação de recursos traz para o nosso paciente uma segurança de quando ele não estiver bem, ele conseguir se autorregular. Isso é uma coisa muito boa, né? E os pacientes fazem esse movimento. Mas o que é o MDR? O MDR é uma abordagem terapêutica que está montada em cima das redes de memória. Toda a parte de neurociências é voltada para o funcionamento da memória, né? Então, a gente falando desse protocolo de 8 fases, a gente vai vendo que a memória está sendo trabalhada passo a passo para que a gente possa identificar os traumas que o nosso paciente tem, reprocessá-los e depois deixá-los novamente bem. Então, voltando para as fases do MDR, né, depois de falar das memórias, a gente vai para a fase 3, onde a gente faz um link dos pilares da memória que são importantes para serem trabalhados, que são as imagens, as emoções, as sensações corporais, né? E isso a gente vai montar um arcabouço desses pilares da memória para na fase 4 nós fazermos o reprocessamento propriamente dito. O reprocessamento propriamente dito, ele é feito com a estimulação bilateral, que inicialmente a Francine usava a estimulação visual, né? Que é uma estimulação que hoje, nos treinamentos básicos, a gente ensina a priori, para que os nossos alunos comecem a aprender a usar o MDR pela estimulação bilateral visual, né? Então, a gente hoje tem vários tipos de estimulações. A gente pode usar a estimulação bilateral tátil, que é onde a gente faz a estimulação bilateral, pode ser nas mãos do paciente. A gente utiliza o abraço da borboleta, que eu vou ensinar para vocês no final do nosso trabalho hoje, tá? E a gente tem a estimulação auditiva, que nós podemos utilizar músicas bilaterais, e o próprio aparelho de MDR, ele traz a estimulação auditiva bem delineada, né? A gente põe o fone de ouvido e o paciente consegue fazer a estimulação bilateral, tá? Na fase 5, o que é que nós fazemos? Quando a fase 4 está estabilizada, o paciente consegue já ficar bem, o paciente consegue, de uma certa forma, sentir que aquela grande situação traumática que ele vivia está mais ou menos estabilizada. Então, a gente vai para a fase 5, quando a gente vai instalar uma crença positiva, né? Na fase 6, a gente checa o paciente corporalmente. Na fase 7, a gente faz o fechamento, que pode ser de uma sessão completa ou de uma sessão incompleta. E na fase 8, nós fazemos uma avaliação. Essa fase 8, gente, ela acontece normalmente na sessão seguinte, que o paciente volta depois de ter sido trabalhado, tá? Então, esse seria mais ou menos a forma de trabalhar dentro desse protocolo de 8 fases, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vão colocando no chat, que depois eu vou respondendo, né? Principalmente o pessoal novo, que não conhece o MDR, que a gente vai respondendo, tá? Então, eu disse que com o MDR a gente utiliza as redes de memória do paciente, né? Que são redes de memórias
que podem ser adaptativas ou redes de memória que podem ser não adaptativas. O que isso quer dizer? Quando o indivíduo, a Vitória, vou aproveitar a Vitória e já vou te explicando. Na fase 8, o que acontece? Ela é chamada de reavaliação, tá? Não é avaliação, é reavaliação. A gente vai reavaliar o conteúdo traumático que foi trabalhado na sessão anterior. Se esse conteúdo traumático estiver já sido reprocessado, a gente segue com o plano de tratamento que nós fazemos. Se o conteúdo traumático não tiver sido reprocessado, a gente, de uma certa forma, pode fazer o resto do reprocessamento, porque muitas vezes, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes ficam resíduos pequenos, talvez de traumas anteriores que não foram acessados naquele momento, pode acontecer. Mas eu queria explicar para vocês sobre as redes de memória. O nosso cérebro ele tem um processamento adaptativo de informação que acolhe as memórias funcionais quando elas acontecem. Então, eu tenho memórias positivas, então meu cérebro consegue, de uma certa forma, acolher essas memórias no processamento adaptativo de informação. Quando essas memórias são memórias não adaptativas, o que acontece? A força, por exemplo, de um trauma é tão grande que a pessoa não consegue lidar com aquelas memórias e aquele processamento adaptativo de informação fica tão sobrecarregado que desloca essas memórias para outras partes do cérebro. E isso muitas vezes vai formando nós neuronais, porque os neurônios se unem e a pessoa não consegue reprocessar de uma forma natural. Porque a Francine Shapiro dizia que normalmente a nossa memória é quem possibilita uma vida emocional positiva e também uma vida emocional negativa, né? E isso a gente vê muito forte quando as pessoas têm traumas associados. O que acontece com elas? Né? As pessoas com traumas graves, elas passam uma vida inteira num sofrimento interno, às vezes tão grande, que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Né? E só fazendo um reprocessamento é possível que a gente consiga ajudar essa pessoa a desfazer esse nó neuronal. Então, o que seria esse nó neuronal? São memórias que não foram recolhidas pelo processamento adaptativo de informação e que foram deslocadas para outras áreas do cérebro, e essas memórias foram sendo encapsuladas, que a gente chama dessa forma, porque elas ficam como se formasse um nó, e aquilo a pessoa leva por uma vida inteira. Normalmente essas memórias acontecem na infância, essas memórias traumáticas, e as pessoas carregam com elas esse peso dessas memórias, né? Então, o que acontece? O MDR, esse reprocessamento, ele é muito similar ao sono REM. Né? O que é o sono REM, gente? Quem não sabe? É uma fase do ciclo do sono. Ela dura 10 minutos, normalmente acontece entre 80 e 90 minutos depois que a pessoa adormece, onde os olhos se movimentam espontaneamente e muito rapidamente. O batimento cardíaco aumenta, né? E os sonhos e pesadelos começam a aparecer. Então, o movimento de reprocessamento do MDR é similar ao movimento do sono REM. E isso para nós é uma coisa muito interessante, por quê? Porque a gente consegue já identificar em algumas pesquisas que realmente esse movimento ocular, ele acontece quando a gente faz o trabalho com MDR, né? Aí vocês podem perguntar, qualquer tipo de patologia pode ser tratada com MDR? Hoje sim. No passado,
se trabalhava muito com o MDR, com traumas, com estresse pós-traumático. Por quê? Porque não haviam pesquisas ainda que eram identificadas para que as pessoas tivessem uma tranquilidade, né? Os profissionais tivessem uma tranquilidade para fazer o trabalho. Tudo bem. Hoje, depois de muitas pesquisas que existem no mundo inteiro, alguns países, né, aqui no mundo já tem assim um cenário de pesquisa extremamente importante. Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a Holanda, por exemplo, a França, a Itália, a Inglaterra. Então, são países que já vêm num movimento muito especial para poder trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de MDR, da qual hoje eu sou presidente, está fazendo um trabalho inicial muito bom. Já tinha um trabalho de pesquisa, mas agora nós estamos fazendo um trabalho assim de um porte mais interessante, onde nós estamos fazendo um trabalho de um curso para pesquisadores, né? A doutora Tina Zampieri é quem coordena esse trabalho magnífico, tá? A doutora Tina está na coordenação do núcleo de pesquisa há muitos anos. E ela é uma pessoa que tem assim um dom da pesquisa, né? Então, vocês que estão assistindo, que já são MDRistas e que quiserem fazer pesquisa, vocês são convidados agora por mim e pela Tina Zampieri, né? Nós estamos fazendo um curso de apoio à pesquisa que está acontecendo nas segundas-feiras e vocês podem se inscrever para fazer esse trabalho, tá? Então, voltando para o nosso bate-papo sobre MDR, eu disse que o MDR hoje é utilizado com várias patologias e comorbidades associadas. Existem algumas curiosidades importantes, é que os traumas geralmente geram comorbidades, tá? Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente vê se o trauma gera comorbidade, a gente sabe que as fobias podem ser advindas de trauma, né? Os transtornos de ansiedade podem estar montados num trauma. Então, o MDR é muito eficaz para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático e de todos os tipos de comorbidades hoje em dia. A gente trata o MDR com depressão, transtorno bipolar, com casos de psicose, tem um protocolo específico para esquizofrenia. Então, a gente hoje já tem um cenário bastante amplo no sentido de tratamento, né? Isso para nós é muito importante, né? Hoje a gente dá uma atenção especial à área gestacional, a área de parto, né? Os traumas gestacionais, de parto, os traumas precoces. Hoje a gente dá uma atenção especial, porque a gente sabe que tem muitos indivíduos que sofreram lá atrás traumas de parto assim importantes, e esses indivíduos carregam consigo mesmo uma bagagem muito forte, né, de traumas relacionados ao que viveram, né? Então, eu queria dizer para vocês que assim, o cenário da terapia com o MDR hoje, ele é muito favorável. Por quê? Porque como existem pesquisas bastante importantes nessa área, a gente pode, a Luciana está dizendo, né, que a abordagem muda a nossa capacidade de eficácia na nossa intervenção. Isso é verdade, Lu. A Luciana também é organizadora do meu curso no Rio de Janeiro e hoje ela é uma supervisora em formação, né, e muito bem dito o que ela falou, né? A gente muda o olhar para o nosso paciente, a gente muda o olhar para o trabalho com trauma. Eu já ouvi muitos terapeutas dizerem que trauma e estresse pós-traumático não tem cura. Isso não é verdade, tá? As pesquisas mostram que tanto a abordagem do MDR como a terapia cognitivo-comportamental faz um grande trabalho em cima do estresse pós-traumático, né?
E eu vou dizer para vocês uma coisa que é muito importante, já que eu falei na TCC, eu já havia dito para vocês antes que a Francine Shapiro era uma terapeuta cognitivo-comportamental. A Organização Mundial da Saúde hoje reconhece o MDR junto com a terapia cognitivo-comportamental, as terapias classe A para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático. Então a gente está com uma fundamentação bastante importante e a Organização Mundial da Saúde é um dos órgãos mais competentes no que diz respeito à saúde mundial, né? E ela hoje atesta o MDR como sendo uma terapia excepcional para o trabalho de traumas e estresse pós-traumático. A gente tem também de vários outros órgãos mundiais o reconhecimento do MDR como uma abordagem bastante eficaz no tratamento de várias patologias e comorbidades, ok? Agora, a gente precisa entender que existem casos que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai utilizar o MDR. Por exemplo, as pessoas que têm cirurgias cardíacas, as pessoas que têm cirurgias no cérebro, todas essas pessoas, quando nos procuram para fazer o MDR, a gente, de uma certa forma, orienta que seja falado com o médico ou nós próprios, terapeutas, entramos em contato com os médicos, né? Hoje a gente tem protocolos especiais para casos graves. A gente trabalha traumas complexos, a gente trabalha transtornos dissociativos, que são transtornos mais graves, né? A gente trabalha transtorno de personalidade do cluster A, do cluster B, do cluster C, com MDR. Desde que você faça uma avaliação bastante apurada, você entre em contato com os médicos que acompanham esses pacientes e façam planos de tratamento, que é uma coisa que eu particularmente acho fantástica no MDR. Eu hoje sei exatamente o que eu vou trabalhar hoje com o meu paciente, porque eu tenho um plano de tratamento montado e a cada sessão ou a cada 2 sessões eu vou trabalhando os alvos que são as situações mais delicadas, as situações mais difíceis que o meu paciente passou. Então, para mim é muito importante dizer isso para vocês, né? A gente está entrando no cenário do MDR agora, a empresa Equilíbrio Mente e Corpo, e a gente tem feito um trabalho muito sério. Nós temos um material muito diferenciado para o trabalho com MDR, tanto para trabalhar com adulto, como para trabalhar com adolescente, como para trabalhar com criança, né? A gente fundamenta muito o nosso trabalho, né? E tem uma estruturação bastante importante para que o profissional que vai trabalhar consiga trabalhar de uma maneira mais tranquila, que para nós é a coisa mais importante, né? É muito bom dizer para vocês que o melhor momento da terapia de MDR é quando a gente dá alta. Uma alta num tempo muito mais curto do que as terapias convencionais que eu fazia antes, né? Eu sou terapeuta convencional, eu tenho especialização em várias outras técnicas e um caso de fobia que no passado eu trabalhava em 1 ano, 1 ano e meio, hoje 4, 5, 6 meses eu dou alta. Então isso propicia para nós uma rotatividade de paciente muito grande, que isso vai sendo importante porque a gente consegue fazer com que o paciente divulgue o nosso trabalho, né? E isso a gente vê de uma maneira muito forte em terapeutas, gente, recém-formados. Eu tenho alguns terapeutas recém-formados que são do meu time, que estão com o consultório cheio. Isso para nós é muito importante. Por quê? Porque o terapeuta recém-formado, ele tem dificuldades em colocar o nome dele no mercado, começar a trabalhar, e isso demora um tempo, né? E isso para nós é muito importante dizer por quê? Porque com o MDR as pessoas já vão procurar o terapeuta porque sabem que é uma terapia, como a gente diz, em velocidade máxima, né? E é muito legal a gente falar esse termo, mas com muito cuidado.
porque o cérebro de cada pessoa tem um funcionamento diferente. Então, tem pessoas que fazem um reprocessamento muito rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais, mas que faz o reprocessamento num tempo mais curto do que as terapias convencionais. Então, para a gente, isso é muito bom, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer, eu não estou dizendo aqui que o MDR é melhor do que as outras terapias. Eu estou dizendo que o funcionamento do nosso trabalho é um funcionamento que para nós traz uma gratificação muito grande, porque a gente consegue ver o nosso paciente num tempo muito curto, sentindo um conforto por aquele trabalho que a gente fez. Então, isso para nós é uma coisa muito legal, né? Vocês imaginem, né? Eu tenho casos assim muito graves no meu consultório, né? Vou citar alguns desses casos para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela teve um problema muito grave de psoríase, né? A psoríase é uma doença muito grave, dermatológica, onde a pessoa fica com feridas no corpo. E ela tem um fundo emocional bastante importante, como foi no caso da minha paciente. No curso eu trago, inclusive no nível 1, esse caso clínico, né? Porque eu acho importante passar esse funcionamento. Essa moça, ela teve um problema super sério. Ela encontrou o irmão pendurado numa corda no meio da sala da casa dela. Essa moça tem 15 anos, tá? Ela ficou 6 dias sem falar. E depois disso, ela começou a desenvolver a psoríase, né? Essa psoríase, ela foi alcançando um estágio tão forte que essa moça começava a usar roupas de manga comprida para que as pessoas não vissem as feridas, né? E a primeira coisa que a gente, no trabalho com MDR, faz na história clínica é rastrear os traumas. Quando a gente rastreia os traumas, a gente tem uma segurança de que o paciente está dentro de um contexto traumático importante que desenvolveu as patologias, né? E que a gente pode curá-lo, a gente pode trabalhar para que esse paciente fique bem. Essa moça, eu fiz uma sessão de EMD, que é um protocolo especial do MDR, onde a gente só dessensibiliza as sensações e as emoções da pessoa, para que a pessoa se sinta melhor. Por que eu optei em começar por um EMD? Porque essa moça estava tão afetada psicologicamente que ela nem conseguia falar sobre o assunto. Mas ela tinha uma agonia muito grande, inclusive tremores no corpo, que ativavam as feridas dela. E aí eu trabalhei essa sensação corporal que ela trazia, que era uma sensação corporal bastante importante, né? Então, a gente hoje divulga o MDR porque a gente vê, né, o benefício que traz para os nossos pacientes. Continuando com essa moça da psoríase, ela, para vocês terem uma ideia, ela tinha feridas no rosto, nos braços, nos cotovelos. A psoríase pega muitas articulações, né? Nos cotovelos, nos joelhos, no tornozelo, no pé, mas tinha algumas feridas na cabeça também. Então, a gente primeiro fez esse MD para que ela conseguisse se autoestabilizar. Depois, fazendo os recursos que a gente ensinou, né? E aí, depois, a gente fez um plano de tratamento em cima de todas as situações difíceis que essa moça passou, dentro do cenário que ela viveu com o irmão que praticou o suicídio, né? Então, ela foi melhorando. As feridas foram sumindo, ela em tratamento dermatológico também, mas algumas feridinhas ainda continuavam. Então, gente, vocês não imaginam, nós fizemos um trabalho de reprocessamento de cada ferida que essa moça tinha no corpo.
Então a gente montava aquele arcabouço da memória que eu falei para vocês, teoricamente a gente chama de ICES, e a gente fez o reprocessamento de ferida por ferida. Para vocês terem uma ideia, o tratamento dessa moça durou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas hoje essa moça tem o corpo inteiro sem ferida. Então, ela foi dessensibilizando, reprocessando todo esse conteúdo emocional. A gente foi reprocessando as feridas. Cada ferida tinha um significado. De culpa, principalmente, porque ela chegou 5 minutos depois que o irmão morreu. Diz ela, né? Ela não sabe, mas ela diz que chegou 5 minutos depois. Então, cada ferida tinha um componente de culpa associado a tudo aquilo que ela trouxe, né? Então, a gente, de uma certa forma, começou a trabalhar com ela para ela se autorregular. E hoje essa moça já não usa roupa de manga comprida para esconder as feridas, né? Isso a gente acha muito bom, porque de uma certa forma, se vocês pararem para pensar, existe uma necessidade muito grande das pessoas encontrarem a razão pelas quais ficam doentes. Muitas vezes essas razões estão nas chamadas doenças psicossomáticas. O MDR trabalha muito bem com as doenças psicossomáticas. A gente tem vários casos de problemas psicossomáticos que foram tratados com MDR. E eu acho que é muito importante dizer para vocês que hoje eu trabalho numa clínica pediátrica aqui em São Paulo e eu tenho o meu consultório no Itaim, onde a gente está fazendo um trabalho muito legal com MDR, mas hoje, na clínica pediátrica onde eu trabalho, os médicos, antes de fazer aquela investigação enorme de exames, quando eles percebem que a patologia do cliente, ou da criança, ou do adolescente, ou do adulto, tem um fundo emocional, ele já manda para a gente avaliar. Então, isso para nós é uma coisa extremamente positiva, né? Porque a gente, no cenário da clínica que eu trabalho, nós já fazemos um trabalho bem expressivo numa clínica que tem 22 mil pacientes. Né? A gente já tem os consultórios cheios, nós 3 que estamos trabalhando lá, a gente tem um consultório cheio, por quê? Porque os médicos já valorizam o trabalho que foi feito, né? Se vocês estiverem interessados em fazer o curso de MDR, mandem no direct, que a gente vai mandar para vocês o folder, a ficha de inscrição, né? Para que vocês possam estar conosco, né? A gente vai atender aqui nessa live, de onde for o aluno, as organizadoras do local vão acompanhar vocês para que vocês possam sentir, né, a organização do nosso trabalho e como isso vai sendo interessante para vocês e fazendo um movimento especial na vida profissional, porque a gente sabe que com o MDR a gente muda a nossa vida profissional. Por quê? Porque a gente percebe que à medida que você vai fazendo o trabalho de reprocessamento de traumas, as pessoas conseguem fazer um reprocessamento muito melhor. A Francine está dizendo que cada semana, ela encaminha 5 pessoas para colegas porque não tem mais horário. Isso que ela está falando, gente, não é mentira. Isso é uma pura verdade, né? Por quê? Porque eu, durante a semana, eu também encaminho, se não esse número, um número maior de pacientes, porque não tem horário disponível para atender. Então, é muito importante que vocês saibam que MDR não é uma mágica, tá? É uma abordagem terapêutica fundamentada na neurociência. É uma abordagem terapêutica que tem um protocolo especial de 8 fases. É uma abordagem terapêutica que tem cuidados especiais para pacientes especiais. É uma abordagem terapêutica que trata pessoas com problemas muito graves, desde que o terapeuta tenha um conhecimento e uma formação para isso, tá? Porque
a gente, depois que faz o treinamento básico, a gente pode, de uma certa forma, dar continuidade ao processo de estudo para a gente conseguir fazer um trabalho mais bem feito com os nossos pacientes, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no chat para eu poder estar respondendo, né? Eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre o trabalho de MDR com crianças, né? O trabalho de MDR com crianças é extremamente benéfico. Por quê? Porque a rede de memórias da criança é uma rede muito limpa, né? E por ser uma rede de memória muito limpa, ela consegue, de uma certa forma, fazer um reprocessamento mais rápido, né? Então, isso é muito bom, porque principalmente os pais, quando percebem que os filhos conseguem se recuperar de algum tipo de trauma que estão vivendo, e esses traumas sejam traumas que trazem junto da criança um medo, uma fobia, né? Então, isso faz com que os pais divulguem o nosso trabalho. É impressionante, gente, como o meu trabalho de MDR com criança na clínica que eu trabalho, a clínica pediátrica, como é um trabalho que não para. Porque uma mãe divulga para o outro, uma mãe divulga para o outro. Quando a gente vê, é aquele mundaréu de mãe procurando ajuda porque viram nos filhos dos amigos, né, uma coisa bem legal que é a parte de reprocessamento da criança, onde a criança faz um reprocessamento muito rápido, né? As crianças que têm fobias noturnas, as crianças que têm dificuldade de fazer cocô, as crianças que têm uma instabilidade emocional importante, com o MDR a gente consegue fazer como é que eu posso dizer, uma regulação emocional dessas crianças, né? E assim, é super importante a gente dizer isso aqui para vocês, porque é um trabalho em velocidade rápida, tá? Tem casos de criança que eu fico 2, 3 meses em terapia. Obviamente que quando são casos menos graves, né? Casos mais graves de abuso sexual, perdas muito importantes, perdas de pai, de mãe, esses casos a gente demora um pouco mais com a criança, porque primeiro a gente tem que estabilizar a criança, para depois a gente conseguir fazer o reprocessamento dos traumas, né? O nosso material, né, do MDR com criança é um material riquíssimo, que eu vou estar postando para vocês no nosso Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo durante a semana, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho agora, a pedido da Jaqueline, sobre o protocolo para dor crônica. Por exemplo, no MDR nós temos um protocolo especial para dor crônica. O que é que se sabe da dor crônica? Nós vamos fazer uma pesquisa agora, esse ano, numa faculdade de odontologia e medicina, com dor de ATM, que é uma dor que tem um fundo emocional bastante importante, mas que é uma dor que existe, né? Então, a dor crônica é algo que o cérebro consolida como se ela fizesse parte da rede de memória do indivíduo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar quebrar esse estigma, né, trazendo para o nosso paciente, para o nosso trabalho com MDR, onde a gente faz um rastreamento, principalmente de quando começou essa dor crônica. Acredite vocês, Jaqueline, que eu tenho casos de pessoas que começaram a ter enxaqueca crônica quando a mãe morreu, quando tinha 15 anos. E a pessoa desenvolveu uma enxaqueca que não consegue lidar com ela. E quando a gente foi rastrear os traumas, a gente encontra lá, nessa perda, um momento importante onde essa dor foi sendo cristalizada de uma forma que o cérebro do paciente não conseguia reprocessar. Toda vez que essa moça tinha, qualquer que fosse a situação difícil, ela tinha enxaqueca. Isso, gente, é uma coisa bem delicada. Por quê? Porque, por exemplo, a enxaqueca é uma dor que a gente não vê no outro. Eu já tive casos de pacientes que tiveram
problemas graves de enxaqueca e que o médico do trabalho onde a paciente trabalhava dizia que a moça tinha dor de cabeça quando queria faltar ao trabalho. Então, isso é uma coisa muito delicada, né? E assim, com o MDR, a gente pode ajudar a pessoa a reprocessar esses traumas, a pessoa entender como essa dor foi construída e, de uma certa forma, a gente fazer um trabalho de reprocessamento dessa dor. A experiência que nós temos é muito boa, tanto é que nós vamos fazer uma pesquisa nessa área, né? E Jaqueline, é assim, a gente pode trabalhar com dor crônica qualquer. Pode ser enxaqueca, pode ser dor de ATM, pode ser uma dor de barriga crônica que eu tive uma dor na barriga crônica que eu tive um paciente que trouxe para mim essa dor na barriga crônica e era um trauma gestacional que esse rapaz teve, né? Então a mãe dele levou um chute na barriga quando ela estava grávida e esse moço lembra dessa dor na barriga desde que ele se entende por gente. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque ele não acreditava no MDR quando o amigo dele encaminhou para mim. E hoje ele é meu paciente até hoje. E hoje esse paciente me encaminha muito paciente, porque ele diz, olha, existem coisas que a gente não vê. Então, eu jamais pensaria que eu poderia ter um trauma gestacional. Jamais, né? A Gelise está dizendo que já tratou dores causadas por bruxismo. O bruxismo, viu, Jaqueline, é uma coisa que muitas vezes gera a dor de ATM, né? Agora, olha que interessante o que a Gelise colocou. Esse paciente dela que tinha bruxismo, ele perdeu uma pessoa da família. Então, a tensão emocional era tão grande que ele começou a não ficar bem. E aí ele começou a ranger os dentes, né? Que o bruxismo é um pouco disso, quando a pessoa tá dormindo. E começou a ter dor mais grave. Na hora que ela trabalha os traumas que advêm da coluna, do bruxismo, né, e da perda, então esse paciente vai se recuperando. Antes a Jaqueline perguntou se a gente tem experiências de casos com problemas de coluna. Depende do problema de coluna. Tá? Por exemplo, eu tive um pai que tinha uma doença super grave. Chama espondilite anquilosante. É uma doença que calcifica as vértebras. Eu não sei, acho que possivelmente essa doença a gente não consegue trabalhar com MDR. Consegue minimizar a dor, mas não tratar da pessoa ficar curada. Isso, existe uma diferença, né? Agora, eu já tratei pessoas com problemas de dores na coluna por situações traumáticas que tinham vivido. Sabe aquelas pessoas, gente, que carregam nas costas uma vida familiar mal resolvida, carregam nas costas traumas de infância e elas começam a ter problemas sérios de coluna. Eu tenho uma paciente que quando eu estou fazendo MDR com ela, o único local do corpo que ela ativa é a coluna. Essa parte aqui, mais em cima da coluna, né? Então, a gente tem que pensar que você tem que, quando você está diante de um paciente, você tem que avaliar aquilo que o seu paciente traz e o quanto você pode tratar esse paciente, né? Que isso é uma das coisas que a gente faz na história clínica e na conceitualização do caso. É óbvio que para eu fazer um plano de tratamento, eu tenho que conceitualizar o caso do meu paciente, ver o que traz o paciente ao meu trabalho, o que leva o paciente às expectativas dele em relação ao trabalho com MDR, para eu poder fazer a conceitualização do caso, né? Os casos de autismo hoje já são casos mais graves que a gente tem de alguns transtornos mais sérios, como autismo, síndrome de Down, síndromes de uma maneira geral. A gente faz trabalhos belíssimos com MDR. Né? Eu tenho 3 pacientes que são síndrome de Down. E assim, obviamente que a gente não cura
a patologia, né? É uma síndrome. A pessoa já nasceu com ela, mas a gente reprocessa os traumas que o paciente tem e o paciente começa a viver infinitamente melhor. Que isso é uma coisa que para nós é bastante importante, entendeu? É bem comum o trauma ser de infância, Vitória, não tenha dúvida. E pode aparecer na fase adulta. Agora, eu tenho muitas crianças que eu trato, porque eu tenho uma especialidade eu sou professora de MDR com criança, dou aula de MDR com criança aqui no Brasil, já há 6 anos, e eu trabalho bastante com criança. Uma das coisas que eu vou dizer para vocês é que tem crianças muito pequenas que têm traumas. E quando a gente faz o reprocessamento do trauma, assim. Isso é uma coisa muito legal, né? A gente sente isso, o paciente fazer de uma maneira muito, muito forte, né? A Luciana está dizendo e quer que a gente fale sobre o livro novo do Bessel van der Kolk, né? O Bessel van der Kolk, ele é um grande pesquisador da área de trauma. Ele, gente, o livro dele está chegando aqui no Brasil agora, né? E tem um capítulo sobre o MDR. E esse rapaz, não, ele já é um senhor, ele fez uma pesquisa fantástica lá no início, junto com os estudos da Francine. Ele trazia o veterano de guerra para o consultório dele, o veterano contava todas aquelas situações traumáticas que ele viveu, ele anotava. Então, no dia seguinte, o rapaz voltava e ele colocava o rapaz num PET scan, que é um exame de imagem, e contava a história que o rapaz havia contado no dia anterior com o rapaz lá na máquina. E aí ele fazia um PET scan antes, durante e depois do MDR. Né? E isso foi uma coisa que deu para nós uma tranquilidade muito grande quando a gente fala para as pessoas do MDR, porque a gente tem pranchas do cérebro que mostram isso. Hoje, inclusive na internet tem essas pranchas. No nosso curso de formação, a gente mostra essas pranchas de MDR. A Gelise pergunta que ela tem curiosidade nesse trabalho com autistas, né? Os autistas, de uma maneira geral, eu agora estou trabalhando num autista mais leve, que a gente tem feito um trabalho fantástico, principalmente com histórias sociais, né? Para ajudar a criança a desenvolver aquelas habilidades que ela ainda não conseguiu desenvolver naturalmente. Então, a gente faz o desenvolvimento dessas habilidades usando a estimulação bilateral. Nós trouxemos uma grande pesquisadora na área de autismo e MDR há 1 ano e meio atrás aqui para o Brasil, que chama Sherry Paulson. Ela é americana também. E a Sherry trabalha com autistas, crianças, adolescentes e adultos, né? A Sherry tem uma curiosidade, ela tem uma irmã autista, que já é mais velha, e ela fez um trabalho muito excepcional com esses pacientes, né? A Luciana também está falando que os psiquiatras brasileiros precisam conhecer mais essa abordagem. Com certeza, né? Eu estou na diretoria da associação já há 3 anos e eu tenho, junto com a nossa diretoria, tentado divulgar, né, todo esse trabalho que a gente faz, porque é um trabalho muito sério e que tem um retorno terapêutico excepcional. E a gente sabe que a gente consegue ajudar o paciente num tempo muito curto de trabalho. A Stefânia está perguntando, no caso de autistas que não conseguem direcionar o olhar, o trabalho é feito pelas beiras, sabe, Stefânia? A gente começa a trabalhar trazendo a atenção dele de uma maneira indireta para depois fazer um trabalho direto, né? A estimulação bilateral, como eu falei para vocês, é o nosso trabalho mais importante, né?
A Luciana está agradecendo a presença do Dr. Paulo Tiago, né? É psiquiatra, o Dr. Paulo Tiago. Eu também agradeço, hein, Dr. Paulo Tiago, porque para a gente é muito importante ter a referência do médico, né, o psiquiatra, o neurologista, que nós já temos vários MDRistas já que se formaram, né, inclusive do nosso grupo da empresa Equilíbrio Mente e Corpo. Eu agora, nesse finalzinho de live, eu quero ensinar para vocês o abraço da borboleta. O abraço da borboleta é um tipo de estimulação bilateral que foi desenvolvido no México na ocasião do furacão Katrina. O abraço da borboleta foi desenvolvido pelo Inácio Jareiro e pela Lucina Artigas, trabalhando com crianças naquele furacão terrível lá no México, onde eles precisavam usar o MDR. Então, eles usaram o recurso do abraço borboleta. Foi lá que eles desenvolveram. Então, vocês vão colocar os dedos indicadores, os dedos polegares cruzados na frente do peito, vão juntar os dedos e colocar o dedo indicador e o dedo médio aqui em cima, onde tem a nossa clavícula. E vão fazer esse movimento similar ao movimento das asas de uma borboleta. Hoje eu estava ensinando o abraço da borboleta para um paciente meu adulto, um homem, e ele disse assim, engraçado, esse abraço da borboleta parece que a gente está se auto-abraçando. E eu também sinto isso, eu faço diariamente em mim esse recurso. Esse é um recurso do MDR, tá? Para que vocês saibam que vocês podem usar para se auto-recursar. Ou seja, para vocês, se estiverem muito ativados, vocês podem lentamente fazer o abraço da borboleta, que vocês vão chegando a um nível de ativação mais tranquilo, tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. O trabalho com autismo, gente, é como eu falei, a gente tem, junto com o neurologista, fazer uma avaliação do caso para ver o que é que a gente vai precisar trabalhar, né? Se a gente começa por esse desenvolvimento do paciente autista, os pacientes autistas muitas vezes não têm o desenvolvimento, as áreas de desenvolvimento, eles demoram um pouco a serem conclusas, então a gente vai ajudando o profissional que está trabalhando a conseguir fazer com que esse paciente consiga adquirir essas habilidades, né? Então, nós estamos acabando aqui a nossa live. Eu queria convidar vocês para outras lives. Nós vamos fazer lives toda quarta-feira. Cada quarta-feira a gente vai trazer um tema diferente, né? Nós estamos iniciando esse trabalho. As pessoas que tiverem interesse de fazer o curso de MDR, mandem no direct o contato de vocês, que as nossas organizadoras vão estar entrando em contato, tá? Nós teremos um curso agora em março, tá? E vai ser muito legal a gente trabalhar juntos, né? A Ângela está dizendo aqui, estarei com você, Ana Lúcia. A Ângela é uma das minhas alunas que hoje está trabalhando bastante com a MDR. É lá de Pato Branco, né, Ângela? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui agora. A gente vai deixar a live no Instagram, vocês podem divulgar essa live, ela vai para o YouTube também, tá? Então, a gente agradece a todos vocês, as nossas supervisoras que estão sempre nos apoiando e a todos vocês que estiveram aqui, né? A gente com transtorno borderline, a gente tem bons resultados. Só que o trabalho com borderline é feito de uma maneira bastante criteriosa, que a gente precisa aprender a fazer, tá? Depois do treinamento básico, ok? Então, eu queria mandar um beijo para todos, tá? E um abraço grande do meu coração para todos vocês. Se cuidem, tá? O corona ainda tá aí, o coronavírus, então se cuidem bastante, tá? Um abraço grande e boa noite.